O crescimento fora de controle das mentiras falsas impulsionadas nas redes sociais no segundo turno das eleições está muito evidente. Para tentar frear esta enxurrada de fake news, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que permite retirar fake news do ar em até 2 horas. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o João Brandt, que é cientista político, especializado em comunicação, coordenador do projeto Desinformante e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Olá, João Brandt, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo tranquilo. Tranquilo. João, vamos falar um pouco deste segundo turno, quanto de notícias falsas, vêm sendo propagadas, algo que chegou a assustar, né? Em um dia, por exemplo, mais de 1.000 notícias sendo propagandeadas em várias plataformas. Queria te ouvir sobre essa questão e mais. As vacinas previamente já pré-estabelecidas, reuniões do Tribunal Superior Eleitoral com a plataforma, em nada serviu para coibir este uso de máquinas de mentiras falsas nessas eleições? Pois é, Cosmo, essa é a questão que ficou ressoando, né? A gente viu antes do primeiro turno a questão das fake news. Ela tinha uma ocorrência significativa, mas eu diria ainda em baixa frequência. A gente não estava vendo a enxurrada de fake news que a gente esperava ver, mas na virada, já nas vésperas do primeiro turno e depois no segundo turno, o crescimento foi gigantesco. Nós temos levantamentos mostrando isso. Tem levantamentos que mostram que não só esse crescimento foi grande, mas como também a parte de... Estou aqui com crianças tentando entrar no meio da gravação, então é sempre um pouquinho conturbado. Fica tranquilo. Mas não só a quantidade, mas também a gravidade, né, dos ataques. São ataques. As mentiras se acumulam, elas se tornam mais graves, e o que a gente viu é que o acordo do TSE com as plataformas são acordos muito limitados. A sociedade civil já vinha denunciando isso e chamando a atenção principalmente para o seguinte: olha, o TSE está muito preocupado com as fake news contra as urnas em relação à discussão do sistema eleitoral, mas a discussão de fake news contra candidatos vai correr solta e as plataformas não aumentaram os compromissos em relação ao que aconteceu em 2018. Houve avanço, houve algumas ações importantes, houve ações que as próprias plataformas tomaram, às vezes, por exemplo, no caso do WhatsApp, para aumentar o que eles chamam de fricção, ou seja, diminuir a facilidade de viralização, mas em termos dos acordos eles foram realmente muito limitados. E agora a gente está colhendo um pouco os frutos disso e essa resolução do TSE busca corrigir uma parte dos problemas. João, gostaria de perguntar agora sobre uma dinâmica do processo eleitoral que é a seguinte: no final de semana, no sábado, na sexta e no sábado, não é permitido mais se fazer a campanha oficial desse processo eleitoral, só de forma silenciosa, mas não há, por exemplo, as inserções na TV, no rádio, esse tipo de informação oficial. Mas há uma preocupação de que exatamente nesse hiato, nessa véspera da eleição, né, do pleito, em que as fake news se propagam de forma absurda. E aí, como lidar com esse momento da véspera, onde, inclusive, não se há tempo de desmentir uma desinformação, uma fake news? Pois é, acho que essa é uma das preocupações do próprio tribunal. A gente viu que a resolução traz uma proibição expressa de anúncios 48 horas antes do pleito. Isso não estava posto assim no primeiro turno, 48 horas antes e 24 horas depois. Isso é um avanço significativo, mas a gente sabe que boa parte da questão ela é orgânica e às vezes ela está, inclusive, nas recomendações das próprias plataformas. A gente viu isso no primeiro turno, as plataformas recomendando fake news. Então, acho que tem uma parte que é uma responsabilidade grande delas, e a outra parte, a justiça vai ter que agir de forma muito rápida, e é isso que, de certa maneira, a resolução permite, para evitar que notícias falsas ocupem esse ato, né? Eles, de fato, é um momento que era para ser de resguardo do eleitor, mas o que a gente vê é a preocupação de fiscalizar a boca de urna na rua, mas a boca de urna eletrônica correndo solta. João, muito foi se falado ao longo de todo o ano sobre os riscos para a máquina de fake news, de mentiras falsas, e o que isso poderia ocasionar. Alertas foram dados.
movimentos como o do Tribunal Superior Eleitoral, organizando com plataforma, mas parece que as plataformas, em muitos casos, também meio que ignoram, meio que fecham os olhos e deixam passar na medida que vai, né, chegando mais próximo das eleições. Como tem vacina para isso? Como que o cidadão comum pode se esquivar de tudo isso, pode se precaver de tudo isso, para, de fato, na hora de depositar seu voto na urna, ser um voto consciente, com aquilo que ele acredita, de fato, ser o melhor candidato A ou B na eleição e não seja influenciado por notícias falsas, por fake news, João? Olha, sobre a primeira parte da tua pergunta, eu acho que a responsabilidade das plataformas é clara. Elas deveriam ter agido muito mais, elas lavam as mãos com uma justificativa que eu acho até compreensível, da ideia de eu não quero ser árbitra da verdade, mas se você não é árbitra da verdade num lugar onde a mentira está ocupando muito espaço, você está sendo promotora da mentira, não tem duas opções. Então, elas precisariam sim trazer para si uma responsabilidade maior de arbitrar e retirar conteúdo falso ou enganoso, e elas não têm feito isso. O que o cidadão pode fazer? O cidadão, primeiro, eu acho que nós precisamos ter muita tranquilidade, nós precisamos trazer essa ideia do resguardo. Se ela não está garantida pela justiça eleitoral, ela precisa estar garantida pela opção própria aqui. Então, a gente entender que quando tentam te influenciar com fatos muito pesados nas últimas 48 horas, provavelmente é porque existe má intenção por trás disso. A segunda questão, eu acho que é não ficar repassando mensagem que você não tem absoluta certeza de que seja verdade. Aquela ideia de, olha, recebi isso aqui, não sei, veja bem, não cola mais. É 2022, nós precisamos ter muita responsabilidade e muita dúvida, assim, na dúvida não repasse, tá? Então, eu acho que vale esse comentário e vale pensar quem é que está tentando fazer ataques e tirar coelhos da cartola 48 horas antes da eleição para tentar convencer. Acho que nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro, as pessoas viveram 8 anos de governo Lula e elas podem comparar diretamente sem precisar ficar sendo influenciada por notícias falsas de última hora. João, queria trazer um caso aqui agora para te escutar sua análise sobre. O TSE pediu a desmonetização de alguns canais bolsonaristas no YouTube. Monetização dos canais, uma prática da plataforma do YouTube de monetizar a visualização de canais que tenham as características necessárias para esse tipo de pagamento feito pela plataforma. E o TSE pediu a desmonetização de determinados canais bolsonaristas até o pleito no dia 30. Como que você avalia essa postura do TSE e o efeito disso, qual que é o efeito que isso pode causar? Olha só, eu acho que o TSE está absolutamente correto e ele parte do seguinte princípio nessa decisão. Não é permitido no Brasil que pessoas jurídicas façam campanha, a não ser a própria campanha. Ou seja, eu como cidadão, eu posso me manifestar, mas a minha empresa não pode fazer campanha. E ela não pode, muito menos ainda, gastar dinheiro em campanha. Então, o que estava acontecendo é que, além de gastar, eles estavam ganhando. Esses canais eram mantidos por pessoas jurídicas, e esse foi o recorte. O TSE não penalizou os canais mantidos por pessoa física, mas penalizou os canais mantidos por pessoa jurídica por conta dessa limitação. E percebeu o seguinte, bom, além dele fazer alguma coisa, gastar dinheiro no que é proibido, ele está ganhando dinheiro com isso. Ou seja, é uma inversão completa de valores, a capacidade de você monetizar algo que é ilegal. Então, acho que a decisão do TSE nesse caso é precisa. João, eu queria te ouvir, aliás, sobre o pós tudo isso. 2018 já ficou claro como que foi aquela eleição, ninguém estava preparado. 4 anos, muito se discutiu, reuniões, Tribunal Superior Eleitoral, plataformas. Pós disso, qual a tua avaliação? O que é possível ser feito para que, de fato, mentiras falsas não impliquem numa eleição que, né, muitos podem crer fraudulenta, como foi lá atrás, através de notícias falsas? O que pode ser feito em termos de estudos, universidade, sociedade civil, para que, de fato,
essa coisa tão perversa no meio da sociedade que vai para além de uma eleição, como, por exemplo, uma campanha de vacinação, informação para a sociedade, o que pode ser feito, o que é possível se pensar em algo para que, de fato, a gente possa abafar ou exterminar esse tipo de prática que vem sendo tão corriqueira no dia a dia da população brasileira? Olha só, eu acho que o que essa eleição está mostrando e deixando evidente é que a gente está diante de um problema estrutural. O que isso significa? Não é um problema que você corrige com pequenas medidas, com uma proibição aqui, um negócio ali. É um problema estrutural, porque o modus operandi das plataformas, ele entrega muito mais performance para o conteúdo que é falso ou enganoso, pela capacidade dele de engajar. Ele não te permite diferenciar e ele cria esse problema em que as plataformas não querem ser árbitras da verdade, mas você não tem como cercar as mentiras no tempo delas. O tempo das mentiras é muito rápido. Elas surgem agora, elas crescem em horas, aí você entra com um pedido, daqui a 2 dias o tribunal vai julgar, a notícia já foi, já é outra coisa. Então, eu acho que o debate que vai se abrir, independentemente de quem ganhar as eleições, é sobre a necessidade de olhar para esse problema de forma a tentar estabelecer medidas que possam fazer com que parâmetros de interesse público sejam incorporados ao funcionamento das plataformas. Ou seja, eu não posso ter o lucro acima de tudo e a ideia da democracia ficar abaixo da linha do chão. Então, nós precisamos realmente que aquilo que a gente tem, por exemplo, no jornalismo profissional, a ideia de você ouvir várias perspectivas, de você buscar uma certa objetividade, etc. A gente sabe que as redes sociais funcionam de outra forma, mas uma parte desses valores precisa vir. Quer dizer, na hora que o Google promove o conteúdo do YouTube, por exemplo, pelo YouTube, recomendações de canais que são hiperpartidários, ele está promovendo um desserviço à democracia. Então, a hora que a gente vê isso acontecer, por exemplo, com a Jovem Pan. Então, quando você tem... Eu acho que a opção é legítima que os canais se coloquem de uma forma X ou Y, mas o que é promovido pela plataforma precisa ter um nível de equilíbrio para que a gente possa avançar. Trabalhando sempre com a veracidade dos fatos, né, João? Essa é a questão. Sem dúvida, Ana Rosa, sem dúvida. É isso, então, conversamos com João Brant, que é cientista político especializado em comunicação, coordenador do projeto Desinformante e diretor do Instituto Cultura e Democracia. João, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Revista de hoje. Eu que agradeço. Quem quiser seguir o Desinformante, vai no Instagram DesinformanteBR, que a gente acompanha todas essas questões sobre desinformação. Perfeito. Obrigado, João. Um abraço. Abraço.